Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vou contar com vocês sobre uma plataforma que muitas pessoas amam, muitas pessoas odeiam, que é o Scooby. Eu vi o vídeo da Sarah Elizabeth falando sobre a queda e o lowdown, digamos assim, do Goodreads, e eu percebi que várias coisas que ela mencionava naquele vídeo se encaixavam muito com os problemas que o Scooby tem e que pelo menos são problemas pra mim, porque durante anos eu usava o Scooby todos os dias. Também porque eu vejo muitas críticas das pessoas que não gostam do Scooby nas redes sociais e eu achei que seria legal trazer aqui. Se tu nunca ouviu falar no Scooby, ele é uma rede social brasileira que tu pode adicionar ali qual livro tu tá lendo, fazer atualização de leitura, qual livro tu quer ler, teus favoritos. É basicamente uma rede social para leitores e a ideia é muito legal. O Scooby foi criado em 2009 pelo Lindeberg Moreira e até o ano passado ele tinha cerca de 8 milhões de pessoas cadastradas. Isso tá curioso em relação ao nome, é porque Scooby é books escrito ao contrário, e eu achei isso genial. Em 2021 a plataforma foi vendida para as americanas e, bem, as americanas foram de Americanas, mas nessa época eu até usava o Scooby, eu não senti que a minha experiência foi afetada de forma alguma. As funcionalidades continuaram as mesmas, até que saiu esse ano a notícia de que o Esquilo comprou o Scooby. E particularmente eu gostei muito, tipo, do Esquilo ser dono do Scooby, porque eu achei que ficou uma combinação muito legal de nomes, como se fossem de propósito, tipo as Kardashians. Mas também não conhece o Esquilo, é uma plataforma de e-books muito boa, eu adoro. Falando assim, parece ser a rede social perfeita para leitores e só tem coisa boa, até porque tu pode interagir com as outras pessoas ali como uma rede social e também fazer resenha dos livros que tu gosta, sem tu precisar ser uma pessoa extremamente importante no meio da literatura. Mas as coisas não são bem assim. Então eu vou falar para vocês sobre as críticas que as pessoas fazem em relação ao Scooby e também as minhas. Como eu falei, teve uma época que eu usava o Scooby todos os dias, eu era muito fã da plataforma, mas essas coisas fizeram eu largar o Scooby de mão. E pra ser bem sincera, eu só baixei o aplicativo de novo pra gravar esse vídeo e ver se as coisas que eu achava ruins no ano passado continuavam as mesmas. Plot twist continuam. Vamos começar pelo lado positivo e de algumas coisas que fizeram eu continuar na plataforma, apesar de todas as coisas que eu não gostava. A primeira é que o Scooby, ele tem uma aba de sorteios, onde eles, enfim, sorteiam livros e tu não precisa fazer muita coisa pra participar. Não é que nem aqueles sorteios de Instagram que tu tem que curtir o post, seguir a pessoa e marcar dois amigos na legenda. Eu odeio esse tipo de sorteio. Na verdade, só tinha que clicar no botão ali pra participar e assistir a um anúncio. Às vezes nem isso, às vezes nem precisa assistir o anúncio. E tu já tava concorrendo. Também só tinha que ter teu endereço cadastrado na plataforma, mas foi o único sorteio que eu ganhei na minha vida. E até hoje eu não li o livro, eu tenho que ler ele logo. Também não tem um limite de quantos sorteios tu pode participar de todos que estão ocorrendo. Outra coisa que eu gostava também no Scooby é que a parte social, da rede social, ela era atualizada com uma frequência muito alta. Quando tu entra, a primeira coisa que tu vê é ali, tipo, as opiniões das pessoas com atualização do histórico delas. E eu não sei se era um preconceito que eu tinha em mim, porque o Brasil não é um país que lê tanto, de achar que as atualizações elas seriam de dias atrás. Mas não, as atualizações são feitas a poucos minutos, às vezes poucos segundos. E eu acho isso muito legal, tu pode curtir, comentar, mesmo tu não sendo a pessoa. Era muito divertido pra mim ver que as pessoas estavam achando de livros que eu queria ler ou que eu já tinha lido. Inclusive, se a pessoa botou ali no histórico dela algum spoiler, ela pode sinalizar isso na hora que ela for salvar. E quando cai na timeline, tu pode querer ler ou não, porque ele fica meio censurado, aí tu clica ali pra ler e aparece. Aí é por tua conta e risco. Também tem uma parte no site deles, porque o Scooby, ele funciona tanto como site como aplicativo, da parte de trocas de livros. Então, se tu tem um livro que tu não gosta em casa, tu pode trocar com outra pessoa. Tem alguns critérios em relação a essas trocas. Eu nunca fiz nenhuma, mas a Vitória Damião, ela fez alguns vídeos no TikTok explicando como funcionava. E se tu tá curioso e tu usa o Scooby, eu recomendo tu ver os vídeos dela porque ela explica muito bem. Tem a parte dos desafios do ano, então sempre começa no início do ano. E no momento eu vi que tava acontecendo dois, um até que eu tava inscrita, eu não me lembrava disso, que era pra tu ler pelo menos 3 livros em 2024, o que é muito legal porque é um número que
às vezes é o que as pessoas conseguem ler, então não é uma meta muito grande. Tem outra também que é quantos dias consecutivos tu consegue ler. Eu lembro que eu participei uma vez desse, mas eu entrei numa ressaca literária, eu não consegui completar e eu fiquei meio chateada. Mas para isso tem que todos os dias fazer um histórico da tua leitura, porque senão não conta. De positivo é isso. Eu sei que até dá menos tempo de vídeo. Minha vizinha tá no pátio, tipo, estendendo a roupa, e eu tô o mais pra trás, assim, possível que eu consigo pra que não me veja gravando vídeo aqui falando sozinha, porque não dá pra ver meu celular na altura que ele tá. O lado negativo tem muitas mais coisas, e como foi uma plataforma que eu deixei de usar, eu também tenho bastante coisa pra falar sobre o lado negativo do Scooby. Começando pela interface do Scooby, tanto do site como do aplicativo, eu usei por anos. Eu me cadastrei acho que quando eu tinha 13, 14 anos do Scooby, e eu não lembro de ter nenhuma atualização. Eu acho que o aplicativo, ela é um pouco melhor, ela é um pouco mais intuitiva, mas mesmo assim não é o suficiente e não é bonito, digamos assim. É uma interface que não te dá tanta vontade assim de ler. Mais adiante eu vou comparar mais o Scooby com o Maratona App, mas a interface do Maratona, ela é 1000 vezes melhor e te dá 1000 vezes mais vontade de ler. Eu acho que a maior crítica com relação ao Scooby, e assim, é a maior reclamação de todo mundo, me incluindo nessa, porque é um saco isso, é o fato de que o app te desloga o tempo todo. Eu entendo alguns aplicativos, quando fica muito tempo sem entrar neles, eles te deslogam. Eu recentemente tive que fazer login de novo em um aplicativo, só que o Scooby não importa, se tu entrar todos os dias, como era o meu caso, de entrar todos os dias para atualizar a leitura, em algum momento ele vai te deslogar sem nenhum motivo. E isso é algo que eu não entendo porque que eles não consertam. É um bug que tem há anos. Eu comecei a usar o Scooby com mais afinco durante a pandemia. E há anos eu vejo as pessoas reclamando. E não é com uma, duas pessoas que isso acontece. Parece com todo mundo. E eu lembro que eu ficava irritada quando isso acontecia, porque às vezes eu só queria, tipo, entrar no Scooby rapidinho para atualizar a leitura e eu tinha que ficar fazendo o meu login. Esse problema pode parecer que não tem muito impacto, e realmente não teria se fosse um bug temporário ou se acontecesse poucas vezes, mas era o tempo todo. Eu já comentei sobre a atualização do histórico de leitura e vou falar bastante sobre ela aqui ainda. Eu tenho que falar sobre um problema que eu acho inadmissível e que não faz o mínimo de sentido ter. É porque algumas funções estão só no aplicativo e outras estão só na plataforma, tipo, do site. O estado de leituras é uma delas. Eu nunca consegui atualizar a minha leitura quando eu usava só no site. Tanto que eu fui descobrir que só tinha essa função quando eu baixei o aplicativo. Então, eu não sei se tá numa parte ali escondida, porque ontem mesmo eu tava procurando pra ver se tinha no site. Ela foi meio burrinha de não perceber que tinha ali, ou se realmente não tem. Então era uma coisa que eu só encontrava no aplicativo, então eu era meio que obrigada a ter o aplicativo, mesmo se o meu armazenamento tivesse uma bosta. E também isso eu comentei sobre trocas de livros, a Vitória até falou no TikTok que isso só tá disponível no site. E de verdade eu não entendo por que que são coisas que estão só em um formato da plataforma, sendo que, ao meu ver, não são coisas tão difíceis de colocar um no outro. Eu basicamente só usava o Scooby para atualizar as minhas leituras, e nos meus últimos meses de uso, eles atualizaram essa parte e tu podia botar um emoji que representasse como tu se sentiu naquele período de leitura. E assim, hoje em dia até tem mais, eu ontem mesmo tava olhando, mas antes eram 5 emojis e tu podia escolher um. Eu particularmente acho uma tosquice isso, eu acho muito tosco, eu acho brega. Agora não tem como não comparar com o Maratona App, que eu acho que é um dos principais concorrentes que o Scooby tem hoje, assim como o Goodreads, que as pessoas não usam tanto assim no Brasil, normalmente elas optam mais pelo Scooby, mas eu vejo que o Maratona tem crescido bastante. E se eu fosse o Scooby, eu começaria a ficar com medo do Maratona, tá? Porque o Maratona, quando tu faz a tua atualização, tu é obrigado a escolher até 5 emoções. Ela tem várias emoções de como tu se sentiu, então tem relaxada, focada, ansiosa, confusa, conectada. Ao contrário do Scooby, que tu pode escolher um emoji, e o emoji, normalmente, ele tem um significado subjetivo. São muitas opções, e quando tu dá nome para os sentimentos,
é muito mais fácil de ser compreendido. Eu tô editando esse vídeo e eu percebi que eu não coloquei algo que me incomoda muito no Scooby, me incomodava, na verdade, que é quando tu vai fazer uma pesquisa pra procurar algum livro nele, tá? O que acontece é que tu tem que escrever o livro exatamente como tá no título, tu não pode cometer nenhum errinho gramatical, nada, porque senão ele não acha o livro. Eu passei por isso quando eu tava lendo o Código Grace, só que por algum motivo eu tinha lido que o nome do livro era O Código de Grace, ou vice-versa. Mas, enfim, as palavras código e Grace, que são as principais palavras do título, estavam na minha pesquisa e o Scooby não achou o livro. Gente, isso era tão frustrante pra mim, porque às vezes eu só não colocava um acento que tinha e não achava o livro, era muito chato. Hoje em dia eu utilizo o Maratona pra quando tem, de fato, alguma maratona literária que eu esteja participando. E no meu dia a dia eu gosto muito do template do Notion que o Geek Freak ensinou no canal dele, tá até vendendo também, se não me engano. Pra mim tem funcionado demais, porque o Notion é uma plataforma que eu já uso, então ela ficou muito prática, muito mais à mão. E também não é eu ter um aplicativo só para realizar minhas leituras. Tipo, eu já tenho ele no meu dia a dia e eu só adicionei algo. Até porque, importante ressaltar, é que o Notion tu customiza como tu quiser. Mesmo que tu não queira usar o Notion, tu queira usar, tipo, o Maratona App, a versão dele online, que, tipo assim, no site, no caso, que é a única que eu uso, eu acho muito boa, a interface é maravilhosa. Eu leio aquilo, me dá vontade de organizar toda a minha estante. Me dá vontade de fato de ler. Eu acho uma pena o Scooby ter tantos problemas assim, porque é uma rede social que tem 8 milhões de pessoas cadastradas. E quando a gente pensa que o Brasil é um país que não lê muito, claro que comparado com o número da população é um número pequeno, mas são 8 milhões de pessoas ainda, sabe, que estão cadastradas. E muitas, assim, tipo, não devem usar. Eu não uso, apesar de ter meu cadastro lá. É uma pena, sabe, tipo, ver que uma plataforma focada na leitura, uma rede social para literatura, tem tantos problemas e problemas que são recorrentes e que há anos existem, mas nunca foram consertados. E parece que nem se tinha uma preocupação em relação a isso. Porque a quantidade de pessoas que eu ouvi reclamando sobre a questão de deslogar o tempo todo é imensa. Não dá nem pra dizer que eles não sabem desse problema, porque com certeza, se eles próprios têm o aplicativo, o pessoal que trabalha no Scooby deve ser deslogado o tempo todo. Eu espero que o Esquilo, se for verdade isso que eles compraram o Scooby, consiga repaginar e consertar esses problemas. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que tenha gostado. Se tu viu o Scooby, comenta aqui embaixo qual é a tua opinião, porque eu percebo que as pessoas muitas vezes têm opiniões parecidas. Um beijo, tchau!